Lucas capítulo 17. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, já deixa seu pedido de oração, que será anotado, para que a gente possa orar no final da mensagem por ele. Lembra de colocar, Ana, a Valéria lá de Uberlândia, esposa do Valdir, para que a gente possa orar por ela também. Vamos lá, Lucas capítulo 17, além da Silvana, né? Que está ainda internada e provavelmente já saia amanhã ou depois, né, Nani? Se Deus permitir assim. Lucas 17, versículo 11. Hoje eu vou falar sobre a cura de 10 leprosos. E diz assim o versículo 11: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, guarde isso. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Esse texto começa falando que Jesus ele está passando por um lugar, caminho a Jerusalém, e o lugar que ele está passando era Samaria e Galiléia. É sabido de todos que os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus, então, ele está passando por essas aldeias e ele encontra-se com 10 pessoas leprosas. É isso que o texto fala, que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E a Bíblia também nos informa que esses leprosos, de longe, gritavam a Jesus dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Esse é o contexto da história. Nós temos Jesus atravessando um lugar onde o judeu não era muito bem quisto, e também o judeu não gostava dos samaritanos, e os samaritanos também não gostavam dos judeus. Enfim, ele está passando por esse lugar improvável, e diz que ele dá de encontro com 10 leprosos. E esses leprosos de longe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Essa é a história. Agora vamos entender o que vai desdobrar nessa história para que a gente possa aplicar para a nossa vida. A primeira coisa é que a lepra era uma doença de alto contágio e era uma doença que apodrecia as partes do corpo das pessoas, e principalmente no Antigo Testamento essa doença era considerada como uma doença maldita. Eles tinham um acampamento reservado do lugar onde ficavam os judeus saudáveis, israelitas, e tinha esse lugar que era tido como lugar de imundos. Pessoas que estavam sendo curadas e restauradas, e enquanto elas não fossem curadas, elas não podiam voltar para o meio do arraial dos israelitas. Então a gente tem aqui esses 10 leprosos com uma doença maldita, uma doença contagiosa, e agora eles dão de encontro com uma pessoa chamada Jesus. E dá a entender que eles sabem quem é Jesus, porque eles se referem a Jesus como mestre. Alguém que era superior e não alguém inferior. E eles clamam por misericórdia, de longe, porque de perto podia acontecer o quê? Se contaminar. Parece que a gente está vivendo um pouquinho disso hoje, né? Parece que a gente está num jogo e a gente não sabe quem está ou não contaminado. O fato é que nós vivemos num contexto de apreensão, medo, insegurança. Alguns estão relaxados e dizendo: esse aí não acontece nada com essa doença.
Outros já estão se fechando em seus mundos, com medo de sair de casa e assim por diante. O fato é que Jesus está diante de pessoas que podiam passar uma doença para ele também. Só que a Bíblia diz que no versículo de número 13 diz que eles ficaram de longe e gritaram: Mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. A primeira ordem que Jesus dá a esses 10 leprosos é uma só. Jesus não disse: em meu nome sejam curados. Jesus não põe a mão sobre eles, repreendendo a enfermidade da lepra. Jesus não faz nada disso. Ele dá uma ordem dizendo: olha, vocês vão se apresentar ao sacerdote. Se fosse você, o que você faria? Obedeceria de bate-pronto ou pensaria em ir até o sacerdote? Talvez alguns de nós, de bate-pronto, responderia e iria, porque a gente tem noção de quem é Jesus para mim e para você. Outros de nós pode fazer como fez aquele homem, comandante de guerra chamado Naamã, que quando o profeta Elias fala: você vai até o rio Jordão e você vai mergulhar 7 vezes, ele ficou todo inconformado, dizendo: puxa vida, lá na minha terra tem tantos bons rios, e ele faz eu ir mergulhar num rio Jordão, que era tido como um rio sujo. O fato, irmãos, que toda a ordem expressa de Jesus para mim e para você deve ser obedecida por mim e por você. Por mais absurdo que seja, melhor é obedecer do que sacrificar. Talvez aqui os leprosos não tivessem uma outra chance igual a essa, porque a lepra vai destruir no corpo. Eles podiam falar: já que a gente não tem nada a perder, nós vamos dar ouvido naquilo que Jesus está falando para nós. E é interessante, irmãos, que na vida acontece a mesma coisa conosco. Quando a gente está passando por luta, qualquer palavra de esperança que vem não serve para nós? Se diante de uma enfermidade você soubesse que teria um pastor que orasse com uma unção especial de cura, você iria até ele? Sim ou não, gente? Sim. Eu tenho um tio meu que ele perdeu a voz, tio Moacir, irmão da minha mãe, mais velho que ela. Ele perdeu a voz. E eu lembro que numa época ele queria tanto ser curado por Deus, que ele foi até uma igreja em São Paulo que tinha um poder especial de cura. E o que aconteceu com esse meu tio? Não foi curado. Eu acho que Paulo, passou por isso, que ele falou assim: Senhor, afasta de mim, eu não aguento mais ser esbofeteado por Satanás. Aí Jesus falou: não vou tirar o seu espinho não, camarada. Você vai ficar com esse espinho aí, e a minha graça será suficiente para você enfrentar esse espinho na carne. Enfim, esses leprosos aqui, eles então obedecem essa ordem expressa de Jesus. Só que em nenhum momento do texto, Jesus falou: vai se apresentar aos sacerdotes que vocês vão ser curados. Em nenhum momento ele fala isso. Pelo menos no texto que a gente lê, ele diz: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A expressão que ele usa é: vai se apresentar aos sacerdotes. Ele não está dizendo: vai porque vocês vão ser curados. Mas, irmãos, nós temos que entender que ordem expressa que Jesus nos dá, nós devemos obedecer, porque sempre, sempre tem uma vitória reservada para mim e para você. Você deve aprender, nós precisamos aprender a obedecer mais à voz de Deus. Quando que nós vamos aprender que o nosso socorro vem de Deus e não de homens? Quando na vida? Eu já estou com 42 anos, alguns são mais velhos e outros mais novos. Mas quando a gente vai entender que não é o pão que nos alimenta, que nos traz vida, mas sim aquilo que procede da boca de Deus? Quando? Às vezes Deus permite dificuldades, doenças, enfermidades, para tratar no nosso coração. E para saber o que tem dentro de cada um de nós, se nós obedeceremos ou não a sua vontade e a sua palavra. Enfim, a Bíblia diz que aconteceu que eles, indo até o sacerdote, eles foram purificados. Aqui acontece algo improvável também. É um texto bem esquisito, 10 leprosos, Jesus dá uma ordem dizendo: vai até o sacerdote, e no meio do caminho acontece um milagre na vida deles. A Bíblia diz que eles são purificados nesse momento que eles estão se deslocando até o sacerdote. Conversava com o pastor Zé Roberto,
e tem um significado. Naquela época, quem dava um aval, se a pessoa estava principalmente curada de lepra, né, pastor? Era o sacerdote que dava. Ele era alguém que até estava acima da saúde naquela época. Ele testificava dizendo: não, você foi curado da lepra e você pode voltar para a sua vida normal. E outra, o sacerdote já apresentava uma oferta de gratidão a Deus por essa doença que fora curado. Deu para entender isso? Então, Jesus falou: vai até os sacerdotes, porque eles vão testificar de que vocês foram curados. Olha a cabeça de Cristo como vai adiante. E diz então que esses homens, no meio do caminho, eles foram curados, e a palavra de Deus fala que eles foram purificados. Irmãos, uma vez eu preguei aqui sobre Jesus curando um outro leproso, e eu mostrei a foto de alguém que tem lepra. Vocês já chegaram a ver? São vários tumores que saem no corpo da pessoa. Isso quer dizer que Jesus, ele fez uma cura que, no lado meu vendo, né? Ele estava fazendo isso para provar que ele era o Filho de Deus aqui na terra. Porque quem havia curado lepra até então? Curado. As pessoas no acampamento lá de Israel, nas tribos, eles iam até um lugar, e aí no processo da cura, demorava, sei lá, 30 dias, eu acho, né? 50, é como uma quarentena, eles ficavam lá, e se eles melhorassem, eles poderiam voltar para o arraial. Mas não tinha alguém com uma unção igual do Filho de Deus Jesus, que chegasse, se ele chegasse ali a profetizar algo, curasse a vida da pessoa. Então aqui acontece duas coisas: eles são curados, indo até os sacerdotes, e para mostrar também para os sacerdotes que Jesus era quem? Era o Filho de Deus. Isso é tão interessante, irmãos, porque foram os próprios sacerdotes daquela época que crucificaram o nosso Jesus, mesmo sabendo, pelas escrituras e pelas profecias, que Jesus era o Filho de Deus. E o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo? Que nós temos que ser menos religiosos e confiar mais na pessoa de Jesus Cristo. A religião não leva ninguém para o céu, ninguém. Agora Cristo leva eu e você para o céu. Pare de brigar por religião. Lute pelo Evangelho, lute por Cristo. Religião, como diziam os nossos antigos pais, né? Religião, futebol e política não discute. E eu não quero ser conhecido como religioso, eu quero ser conhecido como alguém que serviu a Jesus. Porque os religiosos da época foram aqueles que crucificaram o nosso Jesus. Enfim, para encurtar a história e já começar a caminhar aí para a conclusão da mensagem. No versículo 15 diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Eu quero começar agora de trás para frente. Quem foi o único que voltou para agradecer o milagre que havia acontecido? O samaritano. Existem algumas coisas na caminhada cristã que a gente não entende. Não entende. Quer ver uma delas? Às vezes a pessoa nasce dentro da igreja, cresce dentro da igreja e quando se torna adulto, se desvia dos caminhos de Jesus. Não dá para entender. Como esse caso aqui era um povo odiado pelos judeus, e os samaritanos também odiavam os judeus. Só que o único que voltou para agradecer foi alguém que era tido naquela época como um inimigo. Só que, irmãos, Jesus conhece o nosso coração. Ele não se importa com o nosso sobrenome, se a gente nasceu num berço de ouro ou não, se a gente nasceu numa periferia ou não, Ele não se importa com nada disso, porque Ele conhece o nosso coração. A pergunta que eu quero fazer para você essa noite, que é o centro dessa mensagem é: você tem agradecido e valorizado os milagres que Deus tem feito na sua vida? Não tem coisa pior do que a ingratidão. Vocês que são pais sabem do que eu estou falando. Um filho ingrato é gostoso? Você fez a vida inteira pelo filho, você lutou, você se esforçou, trabalhou, acordou cedo, dormiu tarde, suou, sangrou, e aí cresce,
Às vezes nem na casa do pai volta para tomar um café com o pai e com a mãe. O que Jesus está querendo ensinar para nós aqui é que vida cristã tem que ser uma vida de gratidão a Deus. E nem sempre a maioria é que tem a razão. Porque Jesus indagou aquele homem que era samaritano, que tinha um preconceito sobre ele. Ele indagou: mas eu não curei 10? Por que voltou só um para agradecer? Sabe por que volta um, gente? Porque a porta que nos leva ao céu é estreita. Ela não é larga. A porta que nos conduz à salvação, ela é bem apertada, ela é difícil de passar por ela. Talvez você tenha encontrado dificuldades de andar com Deus porque a porta é estreita. E a porta não foi reformada. A porta continua apertada. E eu não sei, parece que no nosso coração, quando a gente está passando por luta, a gente lembra de Deus em todo momento. E quando as coisas começam a melhorar, a gente se esquece de Deus em todo momento. E a gente tem que lembrar, irmãos, que a vida é assim cristã. A gente vive de vitória em vitória, de milagre em milagre. Agradecendo e sabendo quem tem operado os milagres da nossa vida. Quantas pessoas se tornam pessoas prósperas, que foram curadas. Eu conheço um jovem que foi curado de leucemia na infância. Curado de leucemia não é todo mundo que encontra, né? A gente não encontra pessoas curadas de leucemia todo dia. Aliás, a gente conhece poucos, o pastor Aquiles é um deles. E esse outro colega meu também, de infância. E aí eu, hoje, olhando para a vida desse colega que eu conheço, tinha tudo para ser um grande homem de Deus, pregador da palavra. E a gente vê, assim, olhando de fora, essa pessoa totalmente afastada, porque a ingratidão é maior do que a gratidão. E os milagres que Deus fez no passado e faz no presente, muitas vezes é esquecido no nosso futuro. Toma cuidado com isso. Lembre-se de onde Deus te tirou e do lugar que Ele tem te colocado a cada dia, para que você não caia nesse pecado da ingratidão. O povo judeu, ele ficou vivendo 40 anos no deserto, por vários motivos, mas 2 principais eram a ingratidão, a murmuração e a rebeldia. E a gente sempre ouve essa história, né? E vez ou outra a gente cai no pecado da ingratidão. Às vezes reclama das coisas que têm acontecido, dos problemas que têm nos assolado. E quantos milagres Deus já não fez na sua vida? Quantos milagres como esse aqui nós estamos vendo que Deus não opera e não operou à nossa volta? Diz a palavra que esse homem samaritano volta, se prostra aos pés de Jesus, no reconhecimento de que quem havia feito a cura nele foi o próprio Jesus. Lembra quando Pedro pega vários peixes e traz para o barco dele, depois de uma pesca frustrante, ele teve uma pesca milagrosa? Diz a palavra que ele se prostra no barco e diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Reconhecimento de quem é Jesus. Que você seja grato ao Senhor, que você possa lembrar que viver é um milagre, viver é um milagre. Todos os dias que nós vivemos na terra é um milagre. É o milagre do sustento, é o milagre das curas que Deus faz, é o milagre dos livramentos, é o milagre do fôlego de vida, é o milagre de cada necessidade que Ele supre de mim e supre de você. Viver é um milagre. E quantos de nós não temos agradecido pela vida que nós temos? Quantos de nós, às vezes, escorregamos naquele pecado dizendo: não aguento mais viver nesse mundo, me leva daqui, Senhor. A vida é um milagre que Deus te deu. Lembre-se disso e agradeça a Ele constantemente. Jesus então no 17 lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus termina essa história perguntando: cadê as outras 9 pessoas que eu curei? Onde estão?
E diz a Bíblia que somente esse então havia voltado, que era estrangeiro, glorificando o nome do Senhor. Sabe, irmãos, porque a igreja está vazia? Não é por causa da pandemia. A igreja às vezes está vazia porque as pessoas se esquecem. Nós temos memória curta dos milagres que Deus tem operado nas nossas vidas. E nós precisamos resgatar isso no nosso coração, a gratidão. Não por mim, pelo pastor Zé Roberto ou qualquer líder da igreja, mas gratidão por aquilo que Jesus fez por nós. Pergunto a você, aonde você estaria se Jesus não tivesse resgatado a sua vida do pecado? Nesse momento agora, onde você estaria? Será que você estaria aqui? Será que nós estaríamos de mente livre, aberta, gozando de paz, de alegria, igual nós estamos hoje? Passando por lutas, sim, mas gratos por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Sempre volte para agradecer. Não esqueça do lugar onde Deus te tirou e onde Deus tem te colocado. Não esqueça das porções de milagres que Ele tem feito na sua vida, na sua família e assim por diante. Não esqueça. Não seja ingrato, mas seja grato ao Senhor. E como nós cantamos aqui no louvor, né, dizendo que, depois do louvor, que Abraão se fortalecia glorificando o nome do Senhor. Não reclamando, mas agradecendo por aquilo que Deus havia feito ou faria na vida dele. E por fim ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que possamos entender isso nessa noite, que o nosso socorro vem de Jesus, e que quando os milagres acontecerem, eu tenho que agradecer por aquilo que Ele tem feito, não me afastando da presença dEle, pelo contrário, estar cada vez mais aos pés de Jesus, e lembrando que é a nossa fé nele que vai nos trazer a salvação, é a nossa fé em Jesus que o milagre acontece, que a cura acontece, e que tudo que tem acontecido à nossa volta tem acontecido pelos milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. Compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito por nós, na nossa igreja aqui, com um amigo lá de Rio Claro, que pastoreia uma igreja, e eu falei: como que você está aí? Ele falou: Fer, pastor Fernando, a gente não está assim, nadando de braçada, mas Deus não tem deixado faltar nada. E eu fiquei pensando nisso e falei assim: olha, meu amigo, e nós também aqui em Ribeirão, nós dizemos o mesmo. Não estamos nadando de braçada, né? Financeiramente, com um monte de gente no culto, não. Mas Deus não tem deixado faltar nada para mim e para você. E nós somos gratos a Deus por isso. Quantas igrejas fecharam na pandemia, irmãos, a gente não tem nem ideia. Quantos pastores não conseguiram pagar os seus aluguéis e fecharam as suas igrejas. E nós estamos aqui pregando a palavra, aqui na igreja presencialmente, e para várias pessoas que estão nos assistindo online. Esses dias um irmão de Três Lagoas ligou para mim dizendo: olha, pastor, não acaba com os cultos online não, porque aqui de Três Lagoas eu tenho participado desde o começo da pandemia dos cultos de vocês aí. Deus é bom conosco, irmãos. Gente de Uberlândia que manda ofertas, pessoas daqui de Ribeirão, pessoas que nem são da igreja. Tem gente que manda oferta, né, amor? Eu não sei nem de onde vem, não sei nem de onde me conhece a igreja. Eu senti de gratidão a Deus, eu senti de ofertar, eu percebi que eu posso fazer algo. Deus é bom, gente. Que sejamos gratos por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar? Eu quero orar por você que está aqui agora, e depois nós estaremos orando pelos pedidos que chegaram ali através das redes sociais da nossa igreja. Mateus vai dedilhar uma canção para nós aqui. Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Que Deus nos livre de acordarmos a cada manhã e reclamarmos da vida. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre da ingratidão.
Que Deus nos livre da rebeldia, da desobediência, da incredulidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e guarde o nosso coração, para que a gente não peque, deixando de glorificá-lo, de agradecê-lo, pelos grandes milagres e pelos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Pai, eu quero colocar a igreja que está aqui hoje participando presencialmente do culto, as pessoas que estão nas suas casas também, nos seus lares, ouviram essa palavra, que sejamos gratos ao Senhor. Nós sabemos que muitas vezes a maioria não vai voltar para agradecer, a maioria vai tocar a vida adiante, esquecendo que quem fez foi Jesus, ou milagre em uma enfermidade, ou num socorro material, numa ajuda. Senhor, são tantas coisas que o Senhor faz de bem para nós, ou de bom para nós. Que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos dê sabedoria para não reclamarmos, mas sim agradecermos. Que quando o Senhor fizer um milagre, que nós possamos sempre estar aos pés, prostrados em Jesus, sabendo que foi o Senhor quem fez, não foi a força do nosso braço. Que o Senhor nos faça lembrar de onde o Senhor nos tirou. Doenças físicas e espirituais, pessoas que estavam na lama do pecado, e Jesus nos tirou disso, dessa podridão. Jesus nos resgatou dessa vida pecaminosa. Graças te damos por isso, Senhor, e que possamos valorizar e agradecer a cada dia da nossa vida e pelos milagres que o Senhor tem feito. Pai, que o Senhor possa restaurar vidas aqui essa noite, que o Senhor tire de nós, Pai, a rebelião, a rebeldia, que o Senhor tire de nós a ingratidão, a incredulidade, tire de nós a murmuração, a reclamação, Pai, e que o Senhor coloque em nós a gratidão sempre ao nome do Senhor. Gratidão por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e faz até o dia de hoje e fará também no futuro. Pai, obrigado, Deus, por essa mensagem, por essa palavra essa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu quero agora terminar aqui o culto com os pedidos de oração. O Pedro pede oração pelo Silvio, é isso? E família. O pastor Zé Roberto pede oração pela família dele também. A Ana pela Silvana, pela Valéria, esposa do Valdir, pela família Lavesso e pela dona Mercedes também. Eu já tive a oportunidade de visitar ela. Lembre-se dela nas suas orações, para que Deus restaure a saúde dela também, assim como a mãe do pastor Zé Roberto, a dona Hilda. A minha sogra pede, ela pede nada, ela manda um abraço, né? A todos nós aqui de Ribeirão, e pelo aniversário da filhinha dela, da Ana Rosa, que completou mais um ano de vida ontem. Depois nós vamos orar por você, viu, Ana? Especialmente aqui. O Manuel também, o pai do Dri, pede oração pela família, cunhada que está com Covid, e pelo bisneto também. É isso, Dri, que está completando mais um ano de vida? Amém. Vamos orar por esses pedidos, vamos ficar em pé. E nós queremos também pedir oração pela viagem missionária que nós faremos no final de outubro, começo de novembro. Nós estaremos indo com uma equipe reduzida, e a nossa ideia é arrecadarmos 200 cestas básicas. Vou repetir, 200 cestas básicas, para levar lá no Nordeste, no sertão. Nordeste não, é no sertão, né? De Minas Gerais. Vai ser Lagoa dos Patos, né? Nós estaremos levando uma cidade muito pobre mesmo lá de Minas. E se você quiser nos ajudar, a cesta básica está sendo cotada lá mesmo na cidade, para ajudar também no comércio. R$90 por cesta básica. Se vocês quiserem doar esse valor, procure o Pedro no final do culto. Ele vai estar recebendo ali, e nós estaremos enviando esse dinheiro para comprar cesta básica e levar alimento para esse povo carente, tá bom? Pois não, Ruth? Pelo aniversário, é hoje também? É amanhã, tá, vamos orar. Amanhã também é o do Rodrigo Costa. Quem mais fez aniversário? Levanta a mão, gente. Ninguém? O povo que não nasceu em outubro. Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo culto dessa noite.
Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Só de ter alimento em casa, Pai, de ter um lugar confortável nesse calor que faz aqui em Ribeirão, só de termos, ó Deus, o alimento diário, roupa para vestir, água para nos banhar, tomarmos a água também. Ó Deus, quantos milagres o Senhor tem operado nas nossas vidas. Te agradecemos também pelo milagre que o Senhor tem feito na vida da Silvana, ó Deus, na vida da Dona Hilda, da Dona Mercedes, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue cuidando dessas pessoas, Pai. Oramos também pelo Silvio e família, pela família do pastor Zé Roberto, a Dona Hilda, a Sônia, suas filhas, netos, abençoa, Pai. Oramos também pela Silvana, pela Valéria, pela família Lavesso, pela Dona Mercedes. Oramos também, ó Deus, pela cunhada do senhor Manuel, que está com Covid, e pelo netinho, bisneto dele, que completa mais um ano de vida, pela mãe também da Ruth, que completará amanhã mais um ano de vida, 91 anos, Pai. Glórias ao nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem abençoado a vida dela. Te agradecemos também pela vida da minha esposa, da Ana, por mais um ano de vida que o Senhor deu a ela também ontem. Eu te agradeço pela mulher que o Senhor colocou do meu lado, pela mulher sábia que ela é, temente a Deus, que o Senhor continue dando saúde a ela, Pai, e que o Senhor resplandeça a tua glória em favor da vida da minha esposa, Pai. Nós profetizamos sobre cada um de nós toda sorte de bênção essa noite em nome de Jesus. Abençoe também o Rodrigo Costa, que fará aniversário amanhã, os aniversariantes também do mês de outubro. Nós colocamos cada um deles em tuas mãos, pedindo a tua bênção, a tua graça e o teu favor sobre cada uma dessas vidas, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Antes de ir embora, no sábado, eu lembrei aqui, nós teremos um encontro dos jovens às 7 horas da noite, tá? E depois no final a gente está preparando uma surpresa para os jovens. Então vem aqui conosco, 7 horas da noite. Você que é jovem e você que se sente jovem também. Porque às vezes você está mais velho e fala, mas eu tenho espírito de jovem. Você é nosso convidado também, tá bom? Deus abençoe e vão em paz, em nome de Jesus.